Hi, my name is Phil Briggs. I'm a cinematographer. Olá, eu sou o Phil Briggs, eu sou diretor de fotografia e eu moro no sul da Califórnia. E como eu estou no coração do Vale do Silício, eu trabalho para empresas como Google, Apple, Adobe, mas a minha paixão mesmo é cinema. E na apresentação de hoje a gente vai falar de filtrar as cores nas luzes, como fazer isso direito e como fazer isso criativamente. And how to effectively use it and creatively use it. So let's get to it. Ok, pessoal, sejam bem-vindos. A gente tem uma sessão agora com Philip Briggs e ele traz um tema sobre uma técnica que muita gente ignora. Eu mesmo falo disso porque eu uso muito pouco e não trabalho com gelatinas o tanto quanto eu posso. Então, Philip, fala um oi pra galera aí, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Philip, eu já dei uma olhadinha nos seus slides, eu tô super curioso para você esmiuçar esse assunto pra gente. Eu tenho certeza que muita gente não conhece essas técnicas, essas ferramentas que você vai mostrar aí pra gente. E isso significa que a gente está deixando algo muito importante de lado. Então eu vou deixar você começar a apresentação e deixar você ensinar todas essas técnicas pra gente. Eu decidi falar nisso porque eu realmente gosto de usar gelatinas no set e eu percebo que as pessoas têm um certo medo de usar gelatinas, né? A mesma coisa com filtros. Diretores de fotografia às vezes têm medo de decidir um visual, mas é para isso que a gente está lá, para criar algo que se encaixa no material que a gente está fazendo, né? Mas também para a gente ser criativo. E antes de você começar, eu quero só falar um negócio que eu uso sempre de diretores de fotografia, com quem eu falo no blog, ou mesmo por causa desse evento. Eles estão sempre tentando conseguir o look na câmera por vários motivos, mas um dos motivos é que eles não querem alguém na pós-produção fazendo alguma coisa totalmente diferente do que eles estão fazendo, né? Eu concordo totalmente, isso é verdade. Principalmente hoje em dia, porque as produtoras elas não querem pagar para o diretor de fotografia sentar com o colorista para fazer o tratamento das imagens. Eles querem só passar para o colorista e deixar o diretor passar e dar uma olhada. Mas se você conseguir dar o look que você quer no set, isso já me satisfaz mais. Eu sei que eu vou dar um negócio mais ou menos pronto, ao invés de deixar a imaginação deles voar com o que eles acham que eles podem fazer. E você, por acaso, diria que tem um limite dessas coisas que dá para fazer na pós-produção? Que é um esforço tão grande, às vezes, para se conseguir as cores que a gente quer depois, que é melhor começar certinho, né? Para minimizar o trabalho depois. Sim, se você trabalhar as cores desde o começo, já pode colocar o que quiser. Você pode colocar verdes nas áreas escuras ou amarelo nos brilhos. Dá para começar a fazer essas coisas no set. E se em algum momento você achar que é muito, você pode tirar um pouco na pós-produção. Dá para fazer muito na pós-produção, mas demora muito e custa dinheiro. E você fica lá sentado no meio de um monte de opiniões. Ao invés disso, você pode fazer isso sozinho no set, só com a opinião do diretor, lógico. Mas pode fazer algo lá que vai ficar bonitão, ao invés de ficar torcendo para ter voz ativa na hora da correção de cor. Mas por isso que eu chamei essa palestra de Criando um Look no Set usando gelatinas. É por isso, para que você não tenha que esperar a pós-produção para tratar as coisas. Com certeza, vamos começar. Uma das coisas legais de ser um diretor de fotografia é que você pode fazer a audiência sentir algo subconscientemente com o ambiente que você criou com luz e cor. Quer dizer, ser um diretor de fotografia e ser capaz de ajudar a contar uma história, né, que o diretor quer contar. Eu não sei se tem algo mais divertido por aí. Eu sei que isso soa meio clichê, né, mas nós que pintamos as telas, é a gente que cria as emoções nos ambientes que os personagens estão vivendo, e eu acho isso fascinante. É a coisa que eu mais gosto de fazer, e eu acho que eu tenho muita sorte de poder fazer isso para ganhar dinheiro também. Primeiro, eu quero passar por um assunto que eu sei que a maioria dos diretores de fotografia já sabem, mas eu achei melhor começar do zero e ir subindo pelo básico. Vocês têm 3 elementos principais da luz, né? Contraste, que pode ser 2:1, 10:1, a qualidade da luz, que pode ser luz difusa, luz dura, e meu elemento favorito, que são as cores. Eu trabalho com designers de produção e diretores para chegar numa paleta de cores que se adequa ao comercial ou com a narrativa. Então, hoje a gente vai falar de cores, de cores hoje, né? Não dos outros 2 fatores. Então, eu tenho imagens aqui, exemplos de filtros da Lee Filters, da Rosco, e lógico, o Cinegel da Rosco. E estes são os filtros de que a gente vai falar hoje. Mas, como eu disse, a gente vai começar do zero. A gente tem que entender o que é luz. É importante lembrar que os filtros são subtrativos. Eles só podem deixar
passar ou bloquear frequências de luz. Eles não adicionam nada para a fonte de luz. Então você tem que entender que não está adicionando nada, porque a luz branca tem todas as cores nela. Então você está manipulando a cor, deixando a cor que você quer passar pela gelatina. Isso é super importante de entender. Você pode colocar suas gelatinas na frente da luz e ver que tá azul ou cor-de-rosa e achar lindo. Mas eu acho que é importante entender o que é a luz branca e o que existe na luz branca. Eu acho que é fundamentalmente importante. A luz branca é formada de todas as cores do espectro visível e o que o gel pode fazer é bloquear ou deixar passar algumas cores. Isso com certeza é um entendimento diferente do que a maioria das pessoas pensam, né? Então quando você coloca um filtro, você acha que está usando aquela cor, na verdade você está tirando outra para deixar aquela. Sim, eu acho fascinante. Então, encontrar o filtro que você precisa para correção. Vamos ter 4 passos aqui. Em primeiro lugar, tem que estabelecer a referência. Vai ser a fonte de luz predominante na cena e ela vai ser normalmente 3.200 Kelvin ou 5.500 Kelvin. Às vezes pode ser 4.000 Kelvin de luz fluorescente. Você pode pegar outras temperaturas de cor pelo espectro, mas normalmente quando eu ando por um ambiente eu olho, tem janelas grandes na locação? Se tem, isso me diz que provavelmente minha referência vai ser 5.500 Kelvin. Se eu vou gravar uma cena noturna dentro da casa, eu sei que vai ter um monte de luzes do ambiente na sala. Eu sei que vai ser provavelmente 3.200 Kelvin. E o que você está falando é que vai ter uma mistura de cor, mas você tem que saber qual é a cor predominante para acertar na câmera e arrumar as outras, né? Sim, e também ajustar suas expectativas de como você vai corrigir as cores das luzes suplementares ou saber quais luzes suplementares vai usar. É bom para você saber qual vai ser o padrão que vai usar ao longo do dia e o que vai usar. E às vezes você vai ter luzes de cores diferentes misturando, mas normalmente você quer seguir a luz predominante. Em alguns momentos você tem que usar 4.000 Kelvin, por exemplo, se vai filmar numa loja de conveniência ou simplesmente num lugar onde se usam lâmpadas fluorescentes. E a menos que você possa trocar todas as lâmpadas, e a gente sabe que chegar numa locação e trocar todas as lâmpadas por fluorescentes balanceadas pode ser muito difícil, a não ser que você realmente tenha um dia de pré-iluminação ou uma equipe muito grande, né? E qual é a primeira coisa que você faz quando descobre que, por exemplo, vai trabalhar numa loja onde a luz é 4.000 Kelvin e tem outras lâmpadas que são tungstênio ou uma janela grande dando 5.500 Kelvin? O que você tem que fazer? Como filtrar os 5.500 Kelvin para baixar para 4.000? Você ajusta tudo para bater com a luz predominante? Sim, isso mesmo. Isso nos leva ao segundo ponto, que é determinar o Kelvin e os valores da correção de cor. Então, além da luz de referência, tem que determinar a temperatura das lâmpadas suplementares. Se eu tivesse luz do sol entrando por janelas grandes ou entrando numa loja que tem lâmpadas de 4.000 Kelvins, eu provavelmente escolheria trabalhar em 5.500 Kelvin. E depois eu usaria filtro. Se eu estivesse querendo trabalhar com luz limpa, eu colocaria filtros nas lâmpadas fluorescentes, ou se der tempo, trocar todas as lâmpadas por lâmpadas balanceadas para daylight. E pensando que você não pode desligar as lâmpadas, como é que você filtra uma loja inteira de luz fluorescente? Você arruma uns grips e pede para eles tirarem um monte de gel do caminhão. Então você tem que pedir para eles cobrirem todas as lâmpadas, não dá para fazer nada na lente da câmera. Exato. Isso é se você quiser sair do zero, se você quiser deixar as luzes iguais. Às vezes, cores diferentes de luzes, por exemplo, entre fluorescentes em contraste com a luz do dia, que pode adicionar uma sensação daquele ambiente, pode ser que seja muito, mas pode ser que você coloque só um filtro Sun-. E boa coisa é que as fluorescentes, se você filtrar, elas estarão em 5.600 Kelvin, mais ou menos isso. Elas são 4.000 Kelvins, mas quando você começa a tirar o verde, aí começa a ter a luz limpa. Então, o terceiro passo é selecionar os seus filtros. Determina o filtro apropriado para as fontes de luz suplementares em relação à fonte principal. Isso é para quando você chega na locação e tem muita luz do sol entrando, mas só tem lâmpadas de tungstênio, porque é o que a produção podia pagar. Não dava para pagar uma HMI, por exemplo. Então, você tem que pegar o gel apropriado, que seria CTB, para corrigir as lâmpadas de tungstênio. E o contrário também vale. Se estivesse num ambiente iluminado por tungstênio e tem HMI, vai ter que usar CTO ou CTS para zerar a cor. E quando for trabalhar com fluorescente, plus green e minus green, o que eu chamo de magenta quando eu estou falando com o gaffer, a gente trabalha junto há muito tempo e eles sabem do que eu estou falando, né? Então,
por último, a correção geral. Equaliza toda a cena para a temperatura de cor do seu filme ou para o balanço de branco da sua câmera. Isso pode ser feito com filtros para a câmera ou pode ser feito no laboratório. Eu conheci alguns diretores de fotografia que filmam com película para tungstênio debaixo do sol e depois corrigem na pós-produção, que é um negócio que pode ser feito, e o mesmo com várias câmeras digitais hoje em dia, especialmente a Red, que você trabalha em RAW e manipula seu branco na pós-produção. Mas a maneira mais fácil é saber que filme tem que usar de antemão e já usar o filme certo, ou se você estiver gravando em digital, acertar o balanço de branco correto para o ambiente que você vai trabalhar. Eu não sei se você vai falar nisso, mas qual é a sua maneira preferida de acertar o balanço de branco? Eu aprendi com filme, então eu passei meus primeiros 5 anos de trabalho com 35mm e 16mm. Então, quando eu penso em balanço de branco, eu penso em 3200 Kelvin ou 5500 Kelvin. Outras pessoas pensam que tem que acertar exatamente, né? Mas eu ajusto meu balanço de branco, eu não deixo a câmera achar eletronicamente qual é o balanço de branco, eu ajusto na mão. E eu já fui forçado a fazer esse tipo de coisa em trabalhos pequenos, quando trabalho câmera na mão, aí tudo bem. E às vezes tem que usar o balanço de branco automático, ele tira a média de luz da cena toda, né? Faz o balanço. Mas começando com filme, eu penso em filme para tungstênio ou filme para daylight. E é assim que eu trato minhas câmeras também, é assim que eu faço o planejamento na pré-produção. Então o que você está falando é que você ajusta uma dessas duas opções e trabalha para que a cena chegue nelas. Sim, lógico que em alguns projetos, como num curta-metragem que eu gravei em Oakland, eu gosto da imagem com um lavado mais quente. Eu não acho que eu estava com 3.200 Kelvin, eu acho que eu estava com 3.600 Kelvin, para aumentar a temperatura da cena, que é algo que dá para fazer com digital, eu acho legal. Para fazer isso, antes eu teria que ir para pós e acompanhar a pós para conseguir esse visual. Mas se você já quer ver o resultado no set, dá para mexer com balanço de branco. E por acaso você usa algum fotômetro para isso? Para balanço de branco? Isso, para o balanço de branco. Eu sempre uso o cartão de cores para saber as fontes que a gente está usando. É engraçado falar isso, porque muitas vezes, se eu não acompanhar o tratamento de cor e ajustar essa cor lavanda nas sombras, quando a gente chega na correção de cor, os caras vão falar que arrumaram a imagem, tiraram a cor das sombras e deixaram tudo bonito, né? E aí eu tenho que ficar bravo e pedir para colocar de volta. Mas eu sou fã de fotômetros, eu aprendi a medir luz com fotômetro e ainda uso mesmo com digital, só porque eu acho que é mais fácil para mim. Então tem como você explicar bem rápido qual é o processo de usar esse cartão de cores para conseguir o balanço de branco? Bom, basicamente, dependendo das minhas fontes suplementares, eu escolho uma posição onde não tem mais nenhuma fonte de luz. Vamos dizer que a minha luz principal é um HMI. Eu coloco o cartão lá, aponto a câmera e essa luz vai estar iluminando o cartão. Então, quando eu começar e colocar filtros na luz, quando você chegar na pós-produção, eles vão balancear para o cartão de cores e vão entender quais as cores que eu queria. Faz sentido? Eu acho que muita gente não sabe como funciona, não. Sim, você coloca o cartão num tripé ou pede para um assistente segurar, pega a sua luz suplementar, vê se não está chegando luz de outras fontes que contaminem o cartão, e aí você faz a leitura da luz e acerta a exposição e grava. E como você faz a leitura? Eu uso um fotômetro, essa é uma das coisas. Se você estiver usando uma câmera digital, você pode usar um waveform ou qualquer coisa para ter certeza que sua exposição está correta. Mas o que eu estou fazendo com o fotômetro é isso mesmo, só checando se a exposição está correta. Mas em relação a deixar a câmera acertar o balanço de branco correto agora que você gravou o cartão? Ah, entendi. Isso é o que eu estava falando antes, eu já determinei. Por exemplo, se eu estiver usando um HMI, vou colocar o branco em 5500 ou 5600 Kelvin. Se eu estiver usando tungstênio, eu coloco 3200 Kelvin. Eu começo de um lado ou do outro. Pode ser por causa da minha familiaridade com o filme mesmo. Se você está usando o HMI, faz o balanço de branco para 5500 ou 5600 Kelvin, coloca o cartão de cores lá, ilumina com o HMI, acerta a exposição e o cartão de cores vai ficar lindo. Aí você vai ter as cores reais. E quando o colorista balancear na pós, você vai ter a luz básica e quando colocar os filtros nas luzes, elas vão ficar bonitas. Desculpa, não queria te interromper. Não tem problema. Então, quando você zerou, você tem luz limpa. Aí tá na hora de decidir como você vai usar gelatinas para chegar no visual que precisa. O que eu estava explicando antes é que se o seu cartão de cores está no zero e você está gravando em 5600 Kelvin, você começa a colocar gelatinas, você começa a criar o visual que quer, mais quente, mais frio. Então, vamos começar com o básico sobre cores, depois vamos desconstruir o que tem numa cena e o que você pode usar sem deixar a cor de pele esquisita nem nada do tipo.
Então, primeiro nossa key light, né? Key light normalmente você vai querer manter neutro, né? Esquentar ou esfriar os tons, mas para manter os tons de pele. Se você começar a usar vermelho ou tons fortes de azul, começa a ficar esquisito nos tons de pele. Lógico que depende do projeto, se é para ficar esquisito, manda ver, mas a regra é deixar os atores com algo normal e bonito. E quando você fala de esquentar ou esfriar o tom, Quero dizer que você pode usar uma difusão só para deixar a luz mais bonita, ou se decidir esfriar um pouco, coloca um azul. Digamos que é uma cena noturna, luz da lua. Aquela luz da lua iluminando o fundo pode ser full CTB, mas você não quer full CTB na cara da pessoa, então por que você não coloca um CTB de 1/4? Vai dar uma esfriada de leve na luz, mas não vai deixar eles parecendo um Smurf. Os produtores, eles não iriam ficar contentes quando olhassem o material, né? É a mesma coisa com tons mais quentes. Digamos que é o nascer do sol e você quer aquela luz quente na luz suplementar. Se você jogar daylight no rosto, pode ser uma má ideia. Eu fico satisfeito quando eu trabalho com filtros de 1/4 ou 1/8. Dá para dar uma alteradinha na cor. Se você, por algum motivo, se os produtores não gostarem na pós, dá para arrumar numa boa. Mas um filtro desse dá uma sensação extra do ambiente. Então, depois da key light, você vai ter sua backlight ou sua luz de realce, né? Essa luz viria do lado ou de trás. Essa luz te daria um pouco mais de liberdade para adicionar cor mais saturada. E eu amo isso, essa é uma das minhas luzes favoritas, né? Eu posso pegar uma luz de fundo como fluorescente numa loja de conveniência ou num bar e posso criar uma separação incrível usando uma cor que combine com aquela luz. E é aí que eu acho que dá para ser super criativo com a backlight. E isso em termos de cor? Sim, em termos de cor. Então você usa cores totalmente diferentes para sua backlight? Digo em relação à sua keylight. Totalmente. E eu gosto muito de ter um motivo para a luz, né? Tem que ter um motivo para usar outra cor. Se é para simular lua, lâmpadas. Mas é interessante, por exemplo, o que um bom contra-regras pode conseguir com luz de cena também. É divertido enfatizar a luz de cena. E a luz do fundo é a mesma coisa que a backlight. Você tem mais liberdade em relação a cores. E é aí que estão as luzes de cena, né? Às vezes tem um neon de um bar ou só uma lâmpada da casa. É aí que você pode se soltar um pouco mais e ser criativo. E você coloca a gelatina nas luzes de cena também? Não, depende do que o designer de produção colocou na cena. Ou que já existe no ambiente, né? Em alguns momentos isso não funciona. Por exemplo, se você tiver lâmpadas de vapor de sódio, se a gente estiver na rua, você não vê as lâmpadas porque elas estão muito altas, ou até vê na distância. Mas o amarelo das lâmpadas é o que separa o ator do fundo também. Eu vou colocar uma gelatina de vapor de sódio numa luz de 2 kW e eu vou colocar ela bem alta. Isso vai ajudar a criar separação entre a escuridão e as luzes que estão na distância. É a mesma coisa com a luz da lua. Se a luz da lua está iluminando um prédio, eu tenho uma luz noturna que está me dando um foco de luz no fundo. Ou eu quero pessoalmente sentir que a luz da lua está separando o ator do fundo ao invés de só uma luz branca. Isso não pareceria real. Depois da luz de fundo, você vai ter uma luz de ambiente. Alguns diretores de fotografia gostam de manter essa luz neutra, mas é aqui que eu gosto de colocar cores na minha imagem, jogando cores nas áreas escuras, ou nas áreas claras também, né? Mas a luz de separação pode vir da luz de fundo. Para isso eu uso aquelas luzes, aquelas bolas brancas difusas, né? A gente chama de China Balls, Space Lights. Mas basicamente é só subir a luz do seu ambiente, caso o sol não esteja fazendo isso para você. Como eu disse, as pessoas querem manter a cena neutra, mas eu gosto de colocar cor. Eu trabalho com estudantes de uma universidade aqui de São Francisco, né, e minhas capacidades como colorista são nulas. Então eu prefiro deixar a imagem da cor que eu quero na câmera, porque eu nunca conseguiria o mesmo resultado na pós-produção. Então, às vezes, os softbox que eu tenho pendurados tem gelatina azul ou verde, o que for para que eu possa colocar mais informação na imagem ao invés de lavar a imagem depois. Então esse é um ponto bem importante, eu espero que todos tenham prestado bastante atenção, porque nem todo mundo consegue levar a imagem para pós-produção, então o melhor a fazer é chegar com a imagem bem certinha já, bem bonita. Eu falo isso porque muita gente faz a própria edição ou a pós-produção, eu particularmente faço, eu não sou especialista, então se eu tiver esse look na câmera, para mim já é meio caminho andado. Sim, e usar gelatina é a melhor maneira de fazer isso. A gente sabe o que é ficar sonhando na pré-produção, como vai ficar legal e tal. Mas quando a gente chega no set, a gente tem que encarar a realidade do que podemos fazer. E pensamos, cara, eu só quero conseguir colocar minha keylight e minha backlight direito para o assistente de direção não me encher o saco. Mas usando gelatinas e pensando isso na pré-produção, a gente entende o que você quer
para o ambiente. Você pode planejar de antemão onde vai usar as gelatinas e isso não vai tomar tempo durante a gravação. E se der errado na hora, é só tirar a gelatina. Dá para manter umas outras duas variações alternativas e ver o que funciona. Isso parece ser o importante do negócio, né? Essa luz ambiente que te dá realmente esse look. Não sei se você vai falar disso mais, mas como você consegue usar essa luz para iluminar só as áreas escuras? Porque se é uma luz ambiente, ela vai acabar iluminando tudo, né? Sim, digamos que a gente está usando China Balls e eu quero trazer a luz ambiente para 3 ou 4 stops abaixo. Só um pouquinho de luz nas áreas que não estão recebendo luz nenhuma. Fazendo isso não vai pegar tanto no ator, só vai fazer diferença onde está realmente escuro. E na maior parte do tempo, a minha luz ambiente reflete o que minha luz de fundo, né, minha backlight, estão fazendo. Então, se eu estou usando um verde como luz da lua, provavelmente meus China Balls ou Space Lights vão estar na mesma cor. É só um toque extra para dar um ganho onde a luz do fundo não está chegando. Então, entendi. Então, estão trabalhando juntas. Ah, sim, elas estão. Tá, então você vai mostrar um exemplo agora pra gente. Eu acho que sim, é isso mesmo. Esse é o começo de um filme que eu fiz recentemente, mas eu vou tocar esse filme e a gente vai poder ver. Então, antes de começar, fala pra gente por que você decidiu escolher esse filme. O que você vai ver aqui são as minhas combinações de cor preferidas em termos de gelatina. E eu tô muito animado para falar delas depois da gente ver o filme. E você vai ver como aquela luz ambiente de que eu tô falando, mesmo sendo muito leve, ela ainda cobre várias áreas da imagem que normalmente estariam escuras, ou estariam com uma luz neutra. Não, é muito bom. E eu vi uns pedacinhos desse vídeo, eu acho que ficou sensacional. Eu acho que vocês vão gostar muito e vão aprender muito com esse look. E é bom para vocês poderem também entender como o Phil está conseguindo essas imagens. I feel a presence, he's close. Yet I sense a struggle to cross over. He says someone is obstructing his path. He does not feel safe. Invite him here with me. Daniel, you are welcome. Join us. Daniel, you are welcome. Join us. Join us. Daniel, you are welcome. Join us. Daniel, you are welcome. Join us. The spirit has entered the room. Bom, agora que vocês viram isso, eu vou contar para vocês qual foi a combinação de gelatinas que eu usei. Eu usei um que é 1/4 de Straw Lee 443
Em primeiro lugar, você tem a linha Lee da Rosco, né? Eu não tenho uma preferência, mas eu uso mais Lee. Mas basicamente eu procuro pela cor que eu quero, não importa o fabricante. Se eu conseguir o efeito que eu quero, tá tudo bem. Esse filtro, 1/4 straw, foi o filtro que eu usei no rosto de boa parte dos atores quando a gente chegou nas imagens da metade para frente. Eu vou mostrar para vocês. Para mim, esse filme era de época, então eu quis dar tons mais quentes, mais amarelos, alaranjados e lavados no rosto dos atores. E também para o ambiente, né? Isso mostra bem as luzes de cena e reflete luzes de velas no fundo que você vê. Straw Light, então. Para mim é um filtro que eu gosto, que eu uso muito, né? Quando eu começo a falar de Key Lights, todos começam a falar, vai usar 1/4 de straw. E eu digo, sim, vou usar 1/4 de straw. Qual é o visual que o straw dá ao ponto? Qual é o tipo de visual que ele cria? É como um CTO, mas tem um pouco de amarelo. Você tem que tomar um certo cuidado com tons de peles, né? Porque em negros, por exemplo, fica lindo, em peles claras fica bom, mas em asiáticos pode ficar amarelo demais, porque eles já têm a pele um pouquinho amarelada. Então, você tem que tomar cuidado com o que você está usando em alguns momentos. Você acha que 1/4 é bom, que é suficiente? Exatamente, é só um pouquinho. E aí você, se você quiser puxar mais na pós-produção, ainda dá para puxar. Steel Green Lee 728, né? Essa é mais uma das minhas gelatinas favoritas. Eu gosto de usar muito para a luz da lua. E nesse cenário eu usei nas janelas e usei nas luzes de preenchimento, na luz ambiente. E isso então era para dar ganho nas sombras, aí, essa é a ideia? Exatamente. Nossa, muito legal, ficou muito bom mesmo. Eu também usei um filtro Lee, né, lavanda pálido, 136. Quando você viu a transição dos efeitos especiais, quando a máquina liga, a sala fica escura e o portal começa a se abrir, né? Alguns dos desenhos da pré-produção mostravam esse portal roxo e luz saindo desse portal. Então eu conversei com o meu gaffer e a gente decidiu que esse lavanda pálido, né, seria uma ótima escolha. Pálido significa que a gente também poderia usar essa gelatina no rosto dos atores sem deixar a iluminação esquisita, né? Mas dá essa sensação da luz que está saindo do portal. E eu acho que nós também tínhamos uma lâmpada lavanda que estava no centro da máquina. Então, nesse caso, era uma lavanda mais forte, porque essa luz tinha que iluminar a própria máquina. Então, na pós-produção, eles removeram essa lâmpada e colocaram um portal. E se você tem objetos no fundo, não rostos, né, você pode usar super saturados até, se você quiser. E agora, pessoal, vocês vão ver várias fotos e aí vocês com certeza vão poder ver o que a gente está falando. Vamos lá. Esse é o primeiro, que você pode ver 1/4 de straw, que eu usei pela sala e para mim, para dar ênfase, né, às luzes de cena e dar um glow para essas luzes. E o amarelo eu poderia ter usado um CTO, um meio CTO, mas eu não sei, eu gosto do straw em quase toda a situação e nesse caso deu uma sensação de mais antigo, né, com cian, e ficou bem old school, né, bem vintage. Não ficou preto e branco, não precisou fazer preto e branco. Igual o filtro que usa para fotografia. Exatamente, ele te dá uma dica nessa direção, não é tão extremo, né? Eu gosto muito dessa sensação de antigo e muita gente usa essa gelatina para pôr do sol ou nascer do sol. E você está usando isso na Key Light também ou só na luz ambiente? Eu não lembro exatamente o que eu estava usando nessa Key Light, mas eu acho que eram 2 lâmpadas de 650 watts. Fazendo uma iluminação cruzada, a gente tenta evitar os ombros, um vindo do lado direito desse enquadramento, outro vindo do lado esquerdo, e ambos com certeza tinham um difusor e 1/4 de straw para deixar o tom de pele mais aquecido. E você usou só a gelatina ou teve que usar na sala inteira para dar esse tom no ambiente inteiro? Não, minha luz ambiente, nessas são 2 China Balls. Vocês vão ver elas daqui a pouco. Eu vou explicar quando a gente chegar lá, mas elas têm verde metalizado nas duas, né? Steel Green. Vamos lá, tô curioso pra ver. Então, eu tava falando de Steel Green por ser um complemento das janelas do fundo. É engraçado que a gente baixa o verde um pouco, né? Na pós-produção, o diretor achou que tava muito verde o tom deles. É uma dessas coisas que a gente não discutiu, né? A gente abaixou um pouco o verde na pós-produção, mas a gente usou os gels que eu queria e a gente conseguiu manipular o resto na pós-produção. Não tenha medo de usar as gelatinas, tá? Você pode manipular isso depois com facilidade. Esse look é maravilhoso, é muito distinto, é muito legal. Muito obrigado, eu fico lisonjeado. Eu também ia dizer que se você olhar nos olhos dos personagens, você pode ver claramente que a mulher que está sentada no meio está com as mãos sobre a mesa. Se você olhar os ombros dos 2 rapazes e da senhora, eu também coloquei luz de 650 watts para dar um pouco de separação e também estou usando o Steel Green só para dar esse recorte do fundo, né? Usando cores mais frias para o recorte e mais quentes para o rosto. E eu acho que fazendo isso puxa seu olhar para o centro da mesa.
E isso é o que eu mais noto na cena, que tem essas cortinas no fundo e elas estão com uns tons bem mais frios. E eu não estou trabalhando com nada fora do comum, eu simplesmente tento equalizar todas essas coisas e parecer que tem uma luz vindo de algum lugar. Aham, com certeza é interessante de imaginar de onde está vendo essa luz. Exatamente, é isso que você tem que fazer. Você está lá para servir a cena e você pode fazer isso com muitas cores se você pensar nisso previamente. Uau, essa imagem é demais. Eu espero que vocês estejam entendendo o valor que ele está falando aqui. Eu acho incrível que você consiga produzir imagens que nem essa. Então, novamente aqui, a gente tem um quarto de straw no ator. Eu usei no backlight da máquina. Se você olhar do lado esquerdo do quadro, vai ver a luz de fundo na máquina, né, para separar ela do fundo. E um pouco dessa luz está batendo na parede, que também ficou muito bom. Dá uma separação legal pra gente. Mas uma das coisas que eu quero falar é que o cavaleiro que está sentado está olhando para um objeto que parece ser um sino de ponta cabeça, né? E se você olhar para o fundo dele, é aí que o Steel Green está funcionando. Essa luz está vindo das China Balls, né? Da luz de preenchimento. Quando eu digo de colocar luz em outras partes do quadro, onde você não teria normalmente o luz, né? Ou onde a luz ambiente estaria neutra, eu estou colocando esse verde que amarra as cores do quadro todo, que é algo que eu adoro poder fazer, né? Dá para ver um pouco no terno dele. Eu não entendi exatamente onde estava posicionado. Estava no fundo do lado direito da sala. Sim, se você olhar que ele está olhando para esse objeto, né, que parece um sino de ponta cabeça, se você olhar atrás dele, você vai ver bastante desse verde. E dá para ver um bom tanto no terno dele. O que é legal porque adiciona mais uma camada que te conecta do outro lado da sala e ao ambiente onde as pessoas estão. E olha o que está acontecendo aqui. Essas são cenas dos efeitos especiais. Quando as luzes se apagaram e a máquina começou a funcionar, a gente tinha esse tom lavanda. E se você olhar no espelho, você vai ver que era um lavanda ou um roxo mais forte. Mas dá para imaginar se isso tivesse no rosto dela. Então você tem que tomar cuidado com os tons de pele. Então o lavanda pálido, né, que eu acabei usando no rosto dela, deu uma impressão daquela luz mais forte, roxa da máquina, né, mas não está forte o suficiente para fazer ela parecer um extraterrestre. Mas fica óbvio que essa é a luz da máquina chegando no rosto dela, enquanto mantém os tons de pele num nível bacana. E a mesma coisa do outro lado da sala, dá para ver que houve uma mudança e que agora tem uma luz lavanda ou roxa também do outro lado da sala, mas não está alterando tanto a cor da pele dele, né, e deixando ele esquisito, como eu falei antes. E esse filtro está em qual luz? Qual luz que está criando esse efeito? Eu acho que é uma de 300 watts, eu acho que foi algo pequeno assim e não está muito longe dele. E o resto ficou igual, você só adicionou isso para luz que já estava aí. Sim, no meio do vídeo toda a sala fica escura, as velas se apagam, a luz se apaga, mas quando a luz começa a voltar, esse portal começa a se acender e essa seria a nossa única fonte de luz na sala. Então a gente fez essa transição acontecer na edição e tal. Mas o que inicialmente era minha key light com um quarto de straw, agora é esse lavanda. Bem legal, bem legal. Então aqui está uma planta que eu desenhei antes da gente começar a gravação. Você me perguntou se eu tinha uma planta e ela está aqui, né? Quando eu leio alguma revista de cinematografia, eu também procuro por plantas, porque eu gosto muito dessa parte nerd do ofício, né? Eu quero saber como ele colocou 60 luzes de 12 mil watts na cena. Mas é legal, porque se você olhar, eu tenho esses China Balls que eu estou usando como luz ambiente. E eu não sei quanto a você, mas quando eu faço uma visita de pré-produção na locação, e quando eu volto para casa, né, minha imaginação começa a voar e a locação fica 3 vezes maior na minha cabeça. Quando eu volto para a locação, parece que eu estou gravando numa caixa de sapato. Então, eu acho que eu coloquei 5 China Balls no projeto, mas eu acabei usando só 2, né? Mas é engraçado porque a gente sente que vai precisar, como se fosse iluminar um campo de futebol. Bem legal. Mas o problema não é esse. O problema é que na minha imaginação eu acabo esticando as dimensões de qualquer jeito. Então, eu acabei usando apenas um China Ball, o segundo da esquerda e o do meio. Ambos com Steel Green, e lógico, a minha luz de referência foi tungstênio, porque eu sabia que eu ia usar velas, nas velas não dá para colocar gelatina, né? Tinha outras luzes de cena e mais luzes que estavam na máquina. Então, a luz de tungstênio foi minha referência e também foram minhas luzes de reforço. Então, eu tinha também 2 lâmpadas de 2000 watts do lado de fora das janelas que estavam com Steel Green, mas eu achei que essas 2 lâmpadas de 2000 watts foram um pouco de exagero, eu tive que baixar bem elas depois. Eu já cheguei no ponto que eu meço a sala inteira normalmente. E você pode ver aqui, não que isso tenha alguma coisa a ver, mas eu sabia que minha câmera nunca estaria posicionada aqui,
Então, esse é o meu cantinho de segurança, né, em termos de distribuição de equipamento. Mas você vai ver a cena de abertura, né, a gente usar 2 China Balls e a gente acabou usando só um. E a gente colocou Steel Green nela e pela janela também tinha Steel Green, né, o verde metalizado. E nem parece tanto, né, o Steel Green, porque o diretor achou que estava muito e a gente tem que fazer o que o diretor acha certo, né? Para isso que a gente está aqui, para servir o diretor. Então, eu acho que isso dá uma ideia geral. Nós terminamos colocando uma lâmpada de 650 watts aqui do lado, como key light para os nossos atores, com as key lights cruzadas. E, lógico, nossos backlights aqui, né, a gente acabou colocando Steel Green também. E a dica que eu quero que todo mundo entenda, inclusive eu acho que vai ser óbvio para algumas pessoas, mas para outras não, é notar quantas lâmpadas estão de cada lado de fora entrando pela janela. Acho que muita gente quer colocar todas as lâmpadas dentro da locação ou do set, mas esquece que às vezes tem uma janela ali, bem ali no lugar que você quer. Sim, muitas vezes meus gaffers perguntam, né, você quer colocar essa luz aonde, né? Porque tem uma árvore ou alguma coisa assim do lado de fora e a gente está gravando durante o dia também. Essa janela, por exemplo, fica num corredor estreito, o outro prédio era um prédio bem pertinho, mas a gente teve que colocar filtro nessa janela e depois jogar a luz por trás. Tive que me filtrar a luz, bloquear, né, a luz do sol, antes de tudo, para depois criar a luz que eu queria. Filtrar para baixar a temperatura da luz do sol para tungstênio. Isso, a gente não queria a luz do sol vazando por essa janela, então a gente criou uma tenda para cobrir a luz do sol e a gente ficou só com as nossas luzes entrando pela janela mesmo. Aham, entendi. E você colocou lá CTO no filtro? Não, o que a gente fez foi realmente bloquear a luz do sol completamente e aí voltar para o zero, colocar outra luz lá. Você colocou uma tenda, então? Bom, então eu acho que a gente matou esse diagrama. Essas são umas imagens do set. Dá pra ver aqui, por exemplo, que eu deixei tudo bem verde aqui, né? Mas eu gosto muito desse look e eu fiquei muito contente com o resultado final. Eu acho que eu posso até passar do limite um pouquinho e aí o diretor reclama, mas o diretor é quem sabe o que ele quer no final, né? Esse aqui é o diretor, Timothy Plain, ótimo diretor, eu me diverti muito com ele. Isso aqui foi legal, essa lâmpada foi uma fonte de luz que a gente colocou pro espírito, né? Quando o espírito está voando pela sala, a gente queria colocar o efeito da luz de cena para que eles não tivessem que fazer tudo na pós-produção. Eu acho que tudo que a gente faz antes acaba ficando melhor e mais barato. Então, a luz passa pelo rosto dos atores e essa luz branca que reflete o candelabro, né, a ação do espírito voando pela tela. Phil, tem como você mostrar quais as lâmpadas você tá usando? Eu reconheço algumas, mas queria que quem estivesse assistindo pudesse entender aí todas elas. São lâmpadas básicas, né? Nada de especial, coisa barata. Essa é uma de 650 watts com filtro Steel Green. Essa no bastão é uma lâmpada que estava num softbox, então a gente só tirou do softbox para colocar aí. E era a nossa única luz branca na sala, que era a representação do nosso espírito, né? Eu acho que aqui nessa foto a gente já estava usando lavanda. Só dá para ver no gel aqui na esquerda, né? E eu vou chutar, eu acho que aqui era uma lâmpada de 1000 watts. E no slide anterior? Bom, esse aqui era um 300 watts ou 650 watts. Eu acho que eu comecei com 300 e depois acabei subindo para 650 watts para aumentar a separação entre o ator e o fundo. E só uma lâmpada de 350 watts resolve em termos de backlight? Sim, com certeza. A luz é sempre igual, né? Só altera alguma coisa quando você está usando lâmpada mais velha, né? Que elas acabam esquentando a luz. Com 300 watts ou até 650 watts, você não tem tanta luz assim. Tem que acertar com os filtros e tal. Então, quando você fala que luz é sempre igual, me corrija se eu estiver errado, você diz isso para tungstênio, mas quando a gente usa fluorescente como em Kino e principalmente em LED, muda muito da empresa para empresa na precisão das cores. Sim, com certeza. Mas é a responsabilidade do diretor de fotografia, do gaffer, descobrir se o Kino vai ter mais magenta ou mais verde, né? O que for. Tem que conhecer suas lâmpadas e saber como corrigir. Tem que saber como usar num determinado ambiente, né? Quando eu digo que luz é sempre igual, eu quero dizer que luz é sempre igual se você tiver ela zerada. Boa. E zerar o branco da luz é sua responsabilidade como diretor de fotografia. Tem que saber qual empresa e qual tipo de luz vão te dar a luz correta. E às vezes você acaba recebendo um caminhão cheio de luzes mais velhas, pode ser que elas estejam com a temperatura de cor mais quente. Legal, vou deixar você continuar porque eu acabei te prendendo nesse assunto. Bom, aqui a gente de novo. Esse era o ambiente onde a gente estava usando um quarto de straw, né? Foi o ambiente onde a gente começou as primeiras cenas, e esse aqui é um straw de um quarto, e esse outro também para ter uma luz um pouco mais quente, né? Essa é uma luz
que está aqui só para entrar um pouco mais nas áreas escuras. Mal dá para ver um pouco ali na parede. E fica bem claro que esse cartão está bloqueando para não chegar a luz no fundo, né? Sim, exatamente. Com essa luz a gente queria que parecesse que está vindo da lâmpada da mesa. Muitas vezes as pessoas vão colocar a lâmpada na mesma direção, mas eu acho que isso é uma escolha pessoal. Eu achei que do ângulo que a gente estava gravando, esse ângulo de luz ficaria melhor. Ok, esse foi um filme e eu quero mostrar mais um filme para vocês. Esse foi um comercial que eu gravei para Square, né? Foi um filme que eu gravei com um diretor chamado Adam Petty. Eu trabalho muito com o Adam e eu considero ele um diretor fantástico. Eu gostei bastante que você trouxe esse vídeo pra gente ver que é um look mais comercial, que é grande parte do que a maioria das pessoas estão gravando. Vamos dar uma olhada pra ver e depois discutir também. Legal, vamos assistir. Juliet cuts hair. Henry fixes cars. Ernest designs clothes. And what do they have in common? They all use Square to accept credit card payments from anyone, anywhere. I love it. I really, really love using Square. I just plug it into my phone, I swipe your card. It is really simple. Square works with your iPhone or Android. It was really just so easy and so fast. Literally, it took us 2 minutes to sign up online, and we had our reader in the mail the next day. The Square card reader is free and easy to use. The contract was great. It was about 0 pages long. There's no contract. There's no monthly fees. There's no equipment fee. It's really easy. It's just 2.75% per swipe for all major credit cards. My money is in my bank account in no time at all. They send you an email when they send you a deposit. It's great. Square has changed my business completely. I almost can't imagine our business without it. It's awesome. Start accepting credit cards today. Get your free credit card reader at square.com. Então, esse foi um comercial que eu gravei, como eu disse antes. Muito do que você está vendo no primeiro plano é branco, mas o que foi muito criativo foi o fundo. E o que aconteceu de legal é que eu tive que trabalhar com o que o designer de produção trouxe. Então, eu vou começar a falar de algumas coisas. Então, nesse fundo, por exemplo, vocês podem ver que o designer de produção colocou essas cortinas coloridas, com esses tons cor-de-rosa, e eu fiz um bom trabalho compondo o quadro como designer de produção, em termos de ter uma paleta de cores ajustada. Então, quando eu estou iluminando um ambiente como esse, né, eu gosto de trabalhar com essas paletas. Se você olhar aqui no chão, você vai ver que tem um amarelo que a gente estava produzindo. Eu acho que eles tiraram o fundo dessa prateleira para nós, né, e nós colocamos a difusão para jogar uma luz com gelatina magenta para completar os tons rosados no ambiente. Então, até ambientes que parecem que você poderia só iluminar com luz branca, né? Porque é até o que o cliente gostaria de ver e o que a direção gostaria de ver, você ainda pode brincar com a luz para adicionar alguma coisa, adicionar um pouco de valor. Adicionando bastante profundidade. Se a gente tirasse o amarelo daquele chão, ficaria um chão bem chato, né? Bem cinza. E eu achando que já tem tanta cor na cena, né? Com o designer de produção, que daria só para iluminar com luz branca. Mas olha lá como todas essas luzes coloridas que você colocou, como fazem a imagem saltar à vista. Sim, ficou muito bom. É a mesma coisa com esse cara. É engraçado que o Adam, o diretor, né, ele fica me enchendo o saco, falando que eu ilumino como se fosse o CSI Miami. Ficava brincando que não conhecia nenhuma oficina mecânica que tivesse tanta luzinha colorida. Mas o legal é que o Adam sabe que eu amo o que eu faço e ele me dá certa liberdade criativa para eu poder experimentar e mostrar o que dá para ser feito. E uma vez que está tudo funcionando, ele adora. Não, e funciona muito bem, funciona super bem para esse contexto que é claramente um comercial de um aplicativo legal, um produto bacana. Funciona, não é para ser chato, é para ser um look bem progressivo. Nesse caso, eu acabei usando um Steel Blue, né, que é o azul metalizado. Eu gosto da linha de steels, né, de metais. Então eu usei o Steel Blue, que é legal, deu esse spot no chão, dá uma certa separação entre esse motor aqui no fundo. Eu usei lá no fundo um verde azulado médio num quino. Se você olhar essas áreas, você aqui, né, ela era a porta original da locação. Por que eu não uso essa porta iluminada, né? O engraçado é que eu também coloquei o Steel Blue lá no fundo, mas o Adam olhou e não gostou muito. Disse que parecia claro demais, perguntou o que tinha de diferente para colocar lá. Aí eu acabei colocando outra coisa lá. Essas escolhas criativas que você faz não são sempre lógicas, né? Normalmente eu faria esse spot de baixo bater com o fundo, né? Que na verdade eles nem tão diferentes, mas se o diretor gosta disso, é isso que a gente vai fazer. E você disse que ele falou, e eu acho isso bem legal, é que ele perguntou o que mais você tinha para colocar lá.
Em outras palavras, é que você tem que ter uma paleta, né, toda de filtros. Tem que ter vários filtros para poder trabalhar com o diretor. Tem sim, é a mesma coisa que levar uma caixa de lápis de cor. Você nunca sabe quando um diretor ou designer de produção ou produtor vai te fazer essa pergunta, o que tem mais para colocar. Eu tenho todos os meus favoritos, eu não levo comigo nada que eu não goste, então qualquer coisa que eu tiver para colocar para eles é algo que eu gosto e a combinação de cores sempre funciona. E se você olhar aqui, né, na frente, você vai ver que tem o straw de 1/4 na mesa em cima da bancada. Vocês já perceberam que eu gosto muito do 1/4 de straw, dá para ver aqui na bancada, no chão. E os nossos atores também, porque o ambiente que a gente está gravando é todo clean, todo branco, vai ser filmado daquela maneira comercial, tudo limpinho, né? Mas felizmente deu pra gente trabalhar bem com as imagens de fundo. Eu fico bem curioso, quando você está gravando esse tipo de comercial mais clean, o que você está usando de quilat? É tungstênio? Sim, a gente estava iluminando com tungstênio. Eu sabia que a gente ia usar a luz de cena de tungstênio e também isso baixou o custo da produção. A gente ia gravar apenas internas, então por que não, né? Eu acho que eu tinha aqui uma luz de 5 kW passando por um grid de 12 polegadas, isso do lado direito, e eu acho que tinha uma lâmpada de 2.000 watts aqui do lado esquerdo passando por um difusor de pano que difunde bem a luz, né? E você estava batendo isso com lâmpadas fluorescentes do fundo? Com esse cara aqui? Eu estou em dúvida se você colocou alguma coisa para esfriar essas lâmpadas de tungstênio. Não temos. Todas as minhas luzes suplementares, as luzes de cena, etc., elas eram todas lâmpadas de tungstênio. Era tudo 3.200 Kelvin. Entendi. Eu não sei porque eu pensei que essas luzes aí do teto eram fluorescentes. Talvez você tenha achado isso por causa da mancha do Steel Blue no chão e do fundo azul também, e é óbvio. Mas eu vou falar para vocês que esse fundo azul é um backdrop, né? Então a gente não estava lidando com luz do sol de verdade. E tá tudo dentro do set, né? E essa foi a parte mais chata de iluminar, porque esse filme aí saiu só com luz azul mesmo, né? Mas às vezes tem que usar luz branca. Mas uma vez para usar um magenta, um amarelo lá embaixo, aqui é a lista dos filtros que eu usei. O magenta Li 113, amarelo canário Li 312, que eu usei para bater com as cortinas e tal. Nesse aqui dá para ver o azul verde médio no fundo, que estava vindo do Kino, né? O straw de 1/4 aqui, que dá um pouquinho mais desse amarelo alaranjado, e o Steel Blue aqui do lado, e aqui os gels que eu usei, 1/4 de Straw Li, Steel Blue, Medium Blue Green e 1/4 de CTB dali. Esse é um dos que eu queria conversar, porque tem uma interação que acontece entre o ator e um cliente, e como é um backlight, dá para ver o que faz com os tons de pele, né? Mas como a luz está um pouco de lado, não totalmente do fundo, né? Aquela luz que normalmente dá para deixar um pouco mais saturada, não dá para ver no rosto todo dele. Quer dizer, aqui no cabelo é azul pra caramba, mas o que eu fiz quando a gente vira para ele é descobrir que não tem mais azul nenhum. Onde foi que o azul foi parar? Aqui foi o momento em que eu cortei o azul. O Steel Blue ainda está batendo na camiseta dele, mas eu tive que cortar na altura da cabeça e da cabeça para cima eu usei outra fonte de luz e coloquei o Quarter Blue. Então é algo muito mais sutil, mas que dá a ideia do ambiente mais frio, sem distorcer os tons de pele dele. Eu não sei porque isso me deixa tão animado, né? Eu acho que é porque dá para manipular as coisas que as pessoas não têm nem ideia de como que está acontecendo. Eu acho isso muito legal. E o fundo aqui, lógico, aquele 1/4 de straw que eu uso em tudo. Eu estava bem surpreso com o Quarter Straw que você usou nele nas primeiras imagens. Se você voltar um pouquinho, eu ainda achei que ficou com uma imagem bem comercial, não ficou com aquela cara de filme narrativo, principalmente do filme narrativo que você mostrou no começo da apresentação. Sim, é engraçado, olha aqui. E depois você compara para a cor real da pele dele, né? Não está muito fora. Se você olhar para isso e olhar o tom de pele das pessoas que estavam lá, é quase a mesma coisa. Não aparece porque você está usando uma iluminação muito fria para todo o ambiente. E o ambiente fica mais frio. Mas ainda existe por aí. Vamos em frente, desculpa fazer você voltar um pouco. É, isso aí. Eu amo as cores, eu trabalho como se fosse uma caixa de lápis de cor para colorir a cena. Um dos meus gaffers, ele tem que usar mais gelatina de cor do que qualquer outra pessoa que eu conheça, e eu tenho orgulho disso. Eu acho que é divertido, e como eu disse, se não ficou legal, muda. É uma das coisas mais fáceis de fazer, colocar e tirar uma gelatina. Muito legal, Felipe. A maior dica que eu peguei aqui é que os filmes não precisam ficar chatos, né, equalizados. A gente pode usar a gelatina aí para fazer as imagens ficarem bem mais cinemáticas. A gente sempre está buscando esse visual cinemático. Aí no primeiro vídeo que você mostrou, ficou bem claro esse look. E até no visual do comercial, tudo salta aos olhos, tudo tem vida.
ao invés de ser tudo da mesma cor, tudo equalizado. E você mostrou como fazer isso com cores e quão é importante fazer isso com um contraste. A gente não falou muito de contraste, mas você mostrou bastante coisa que dá para fazer com essas cores, essas gelatinas, e é uma tremenda dica, e eu espero que todo mundo possa entender isso. Obrigado você por ter me convidado para falar, e eu espero que eu não tenha demorado tanto, né? O que eu queria mais é realmente deixar claro que uma vez que você zerou e balanceou a imagem, é hora de você abrir a caixa de lápis de cor e pintar a sua imagem. Show de bola, Felipe, obrigado por ter vindo. E como eu sempre digo no final de cada sessão, pegue o que você aprendeu, coloque em prática. Mas eu acho que essa vai ser uma das melhores palestras, que é tanta coisa prática que dá para implementar agora, que se você não está fazendo essas coisas, acho que você vai tirar muito dessa apresentação. Então é isso aí e te aguardo na próxima sessão.